que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais um Jesus no Lar. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de reforçar para vocês curtirem a página, seguirem. Como o Pablo diz aí, dá esse joinha aí. Quanto mais pessoas curtirem a página, seguirem, a gente consegue propagar mais essa mensagem. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para a casa de Pedro. A casa de Pedro foi uma casa muito especial, onde tiveram diversos acontecimentos. Hoje nós vamos falar de duas figuras que não são tão famosas assim. E a gente vai comentar sobre elas e sua importância. Então, para essa leitura especial, eu gostaria de chamar aqui no nosso Jesus no Lar, com toda a sua elegância, Camila. Por favor, Camila, leia para a gente. Oi, gente, boa noite. Mais uma vez, fazendo a leitura do Novo Testamento da tradução de Haroldo Dutra Dias. A passagem de hoje está em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. O pedido da mulher de Zebedeu. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, reverenciando e pedindo-lhe algo. Ele, porém, lhe disse: "Que queres?" Ela lhe disse: "Dize que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda." Em resposta, Jesus lhe disse: "Não sabeis o que estás pedindo. Podeis beber a taça que eu estou prestes a beber?" Eles lhes dizem: "Podemos." E ele lhes diz: "A minha taça bebereis. Por outro lado, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me cabe conceder, mas é para quem está preparado por meu Pai." Ouvindo isso, os 10 indignaram-se com os 2 irmãos. Jesus, porém, convocando-os, disse: "Sabeis que os governantes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas quem quiser tornar-se o maior entre vós será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Jesus, nessa mensagem aí, nessa passagem, ele demonstra muito a questão da sua humildade, né? Ele fala que o que quiser ser maior tem que servir. E ele demonstra isso quando ele fala, sempre ele fala sobre o meu Pai, né? Às vezes ele coloca Deus acima de tudo, o seu respeito e a sua benevolência, assim, com as bênçãos que Deus proporcionou para todos nós. E eu vou falar um pouquinho da conversão dos 2, né? Antes da gente falar de Zebedeu e de Salomé, eu vou falar da conversão de Tiago e João. O chamamento de Jesus, ele tem 2 características bem inusitadas, assim, a aceitação irrestrita e imediata, a convocação dele, e segundo, a transformação que se tem dos discípulos depois de aceitar. Então Jesus chega para os filhos de Zebedeu e pergunta se eles querem participar da transformação da Boa Nova. E eles exclamam muito felizes: "Mestre, mestre", como se fossem velhos conhecidos. Eles já tinham ouvido falar de Jesus previamente, já tinham ouvido falar. A alegria da Boa Nova já tinha tocado eles e a conversão acontece assim de forma imediata. E eles eram muito jovens e aquilo ali tomou eles de uma alegria muito grande, sincera. Jesus se joga, João se joga aos pés de Jesus e lhe beija a mão. E Tiago toca o ombro de Jesus assim. E dali começa essa nova etapa na vida dos 2. E é muito interessante ali que dentro do subconsciente deles, eles tinham a lembrança, né, do plano reencarnatório. Eles sabiam do que já tinham combinado essa trajetória. E hoje, lendo, foi muito interessante que eles sabiam da grandeza da missão, mas eles não sabiam que Jesus tinha a missão que ia dividir o tempo, que ia mudar a história da humanidade. E mesmo assim eles aceitaram. Então, uma conversão muito bonita.
é uma das conversões, assim, eu acho que é uma das mais rápidas, né? Assim, não tem... chamou e eles se colocaram prontamente. E depois acontece, eles chegam em casa muito felizes e animados para Salomé, e Salomé fica com o pé um pouco atrás, mas depois começa a pensar no que aquilo ali pode trazer de vantajoso. Aí chegou nesse pedaço da passagem. Camila, você é mãe, né? E eu fico imaginando, mas você já tem um sobrinho lá que você gosta muito, tem os seus evangelizandos. Imagina chegar alguém com essa notícia, fomos convidados para participar da implementação de um novo reino, né? Como é que será que é essa emoção aí? Exatamente o que você falou, não sou mãe, né, ainda, mas eu sou filha, então, pegando a experiência da minha família, eu acho que se eu chegasse em casa como o João e Tiago chegaram, com certeza o posicionamento da minha mãe e do meu pai seria realmente de vamos com calma, vamos ouvir, vamos ver, né, se é isso mesmo, né, vamos conhecer esse mensageiro da Boa Nova. E eu acho que essa postura que eu vi, não imaginei dos meus pais, provavelmente foi o que aconteceu tanto com Salomé quanto com Zebedeu, né? Seus filhos queridos, seus filhos amados, né? E a gente sabe que o povo judeu já estava à espera desse grande Messias há muito tempo. Então, saber que ele está ali tão perto de você e que seus filhos foram convidados a trabalhar, né, com ele, deve ter sido uma honra muito grande, mas também uma preocupação para entender realmente qual seria o papel deles, né? E Salomé, a gente vai tentar falar um pouco aí desses 4 personagens, né? Porque apesar da passagem de Mateus só falar de Salomé, de João e de Tiago, Zebedeu, que é o pai deles, também está presente, né? Se a gente lembrar de tudo que a gente já conversou sobre qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem naquela sociedade, né? Nada passaria sem a anuência de Zebedeu. E Salomé, a gente imagina como uma boa mãe, uma mulher muito bondosa, muito amável, muito preocupada. E se a gente for pensar, quando ela pergunta para Jesus, né, se vai ter um lugar para eles no reino dele, de um lado direito, lado esquerdo, eu acho que é a posição que todo pai e toda mãe tem, né? De querer sempre o melhor para os seus filhos, né? A gente quer sempre os melhores lugares para as pessoas importantes da nossa vida. E com uma mãe não seria diferente. Então, Salomé é muito sensível, uma mulher que amava incondicionalmente seus filhos, e ela faz essa pergunta para Jesus, e o que a gente tem na Boa Nova é que quando Jesus começa a explicar, ela fica meio sem entender o que Jesus quis falar, né? E é aí que entra a figura deles, né? Essa energia, esse posicionamento vibrante dos jovens de tipo, por favor, deixa eu continuar, não me tira dele, que é quando provavelmente ela passa para Zebedeu ir lá resolver a questão, né? E aí, antes de chegar em Zebedeu, acho que é interessante falar um pouco de quem é João e Tiago, né? João, o evangelista, é o mais novo, né? Tem alguns relatos que, inclusive, que ele tem uma idade aí de adolescente, então é o discípulo, né, mais jovem que Jesus teve. E Tiago, dentre todos os Tiagos que aparecem da Boa Nova, é o Tiago maior. E é engraçado que os dois, apesar de serem irmãos, serem parecidos, também são muito diferentes, né? Nos livros que a gente usou de referência, Tiago já tem uma personalidade mais individualista e ambicioso, mas ao mesmo tempo essas características dele são transformadas para trabalhar com Jesus, né? Quando o Leandro comenta como se ocorre a conversão dos dois, imediatamente os dois usam suas melhores qualidades para trabalhar para o Cristo, né? Então essa ambição que ele carregava, ele transformou em uma ambição de tirar a dor das pessoas ao seu redor, né, de fazer aquelas pessoas no entorno encontrarem a Boa Nova, que Jesus conseguisse chegar naqueles corações, né? E se no início ele era um jovem que, apesar de trabalhar com o pai, que também era pescador, né, os 3, né, Zebedeu, Tiago e João, eram pescadores, inclusive sendo trabalhadores muito próximos de Pedro, né? Então, se antes ele era um jovenzinho frágil e inseguro, quando ele conhece Jesus, né, ele ganha uma força, uma potência, assim, a ponto de tanto João e Tiago serem chamados de filhos do trovão, né? Porque toda essa ânsia, essa alegria, essa emoção de estar com Jesus, eles usavam também essa energia para falar para Jesus, quer que a gente mande trovão para afastar esses seus inimigos, né?
Ou seja, eram jovens enérgicos, jovens que realmente eram generosos, e que Jesus foi ali podando as suas melhores características para que eles continuassem. E João, né, como eu disse, é o mais novo, o adolescente, então ele deveria ser o mais empolgado dos dois, né? E é interessante observar a trajetória desses dois após a conversão, porque tem várias passagens que a gente vai ver que é sempre um grupinho que anda mais próximo de Jesus, né? Que é Pedro, João e Tiago, tanto que eles aparecem na cura da filha de Jairo, aparecem na cura da sogra de Pedro, são eles que estão no Tabor, né? E vem Elias e Moisés. Então, assim, eles estão perto de Jesus aprendendo ali o máximo que pode. E isso foi fundamental para que eles continuassem na caminhada, né? A gente tem notícia de que após o retorno de Jesus à pátria espiritual, eles continuam com o trabalho, né? E aí com características muito diferentes, porque Tiago vai ser o primeiro discípulo que é morto, né, pelo governo de Herodes, né? E ele faz esse movimento de defender tão firmemente Jesus que ele gera esse ódio naqueles que estão ali no entorno, né? Se os fariseus já não gostavam de Jesus, quando Jesus morre e eles falam, acabou o problema, e ainda tem os 12 discípulos, e vocês imaginam a dor de cabeça que o Herodes e todo o Império Romano não ficaram, né? Então a ideia de começar a perseguir os cristãos chega aí no fato de Tiago ser o primeiro dos discípulos a falecer, né? Sendo denunciado, né? E aí quando ele é denunciado, ele fica preso, o denunciante dele se arrepende de ter feito, porque ele vê todas as coisas boas que aquele homem fazia, e ele acaba, esse denunciante acaba também se tornando cristão, e os dois acabam morrendo juntos, né? Os dois acabam tendo uma morte bem triste, né? Que foi decapitação, mas ainda firmes em Jesus, né? Firmes na mensagem da Boa Nova. Aí a gente tem o extremo oposto, que é o João, que a gente tem a notícia de que João foi o discípulo que mais viveu, né? João, lá na crucificação do Cristo, é o único que não foge, né? Que a gente tem notícia de que fica lá até o último minuto do mestre, e Jesus concede a ele uma grande tarefa, que é cuidar da mãe dele, né? Aí está seu filho, mãe, né? Então é um momento de muita confiança. Ele não confiaria a mãe dele a um menos importante, né? E João cuida de Maria até o desencarne dela lá em Éfeso, e como ele morre muito velhinho, né, na casa do caminho, trabalhando muito, levando a mensagem de Jesus, ele acaba gerando um tipo de desconforto no Império Romano, né? E aí o Império Romano acaba prendendo ele, né? Tem várias histórias no meio do caminho, né? Não daria tempo da gente falar aqui, mas ele vai ser preso lá na ilha de Patmos, onde ele vai ter acesso às informações que a gente conhece do Apocalipse, né? Mas acaba retornando para Éfeso e desencarnando lá. E acredito, se eu não estou enganada, me corrijam aqui, que foi de mortes de causas naturais, né? Ele morreu velhinho. Sim. Então, a gente tem dois irmãos que se converteram no mesmo momento e que tiveram as suas trajetórias marcadas por fazer a mensagem do Cristo chegar em todos, né? E aí a gente pensa muito que talvez essa força que eles tinham também vinha do pai deles, né? A gente sempre tem que comentar que Zebedeu, a gente só vai ter informação de Zebedeu no livro da Boa Nova, e Zebedeu, como um bom pai, ele era um homem carinhoso, um homem enérgico, trabalhador, né? E ele consegue passar essa mensagem para os filhos. Eu acho que tanto Salomé quanto Zebedeu conseguiram mostrar para os filhos a importância dessa fé, dessa crença de não só falar, mas trabalhar para a construção desse mundo novo. Eu acho que se não fossem esses pais, talvez a gente não tivesse esses personagens que aprenderam tanto, né, ao longo desses anos de convivência com Cristo e depois dele, sendo referência para a gente até hoje. Então, assim, se a gente fosse falar da mensagem em específico que Jesus deixou para cada um, a gente poderia fazer aí vários estudos, né? Mas acho que a gente consegue conversar um pouquinho aqui ainda, né? Isso aí. Rafael, olha só que coisa interessante. Zebedeu conversa com Jesus, confia seus filhos a Jesus para a instalação do novo reino.
Jesus, no seu desenlace do corpo material, confia sua mãe a João. Olha só, que Verdade. coisa bonita, que coisa interessante, né? Um outro fator muito interessante de quando Jesus fala isso é que naquele momento ali, Maria se torna oficialmente mãe de toda a humanidade, né? Maria vira a mão de todos nós e todos nós viramos irmãos. Bem lembrado. Bem bacana essa passagem. Vamos lá, PH, fala mais um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de família aí. É o interessante a gente perceber que o livro Boa Nova, ele traz uma série de informações interessantes para que aquela família pudesse digerir o que iria acontecer com os dois filhos, não é? Porque eles se convertem rapidamente, eles são muito entusiasmados e enérgicos, como vocês já citaram, e eles demonstram um carinho profundo por Jesus. Por uma pessoa que, apesar de já ter sido demonstrado, né, que era uma pessoa que tinha uma espiritualidade grandiosa, ainda não era uma pessoa conhecida por todo mundo. Então, eles aceitarem serem discípulos, né, é uma conversão muito grandiosa, é uma confiança muito grande que se coloca sobre alguém, né? É claro que tem a questão, como você falou, do rememorar do que se ouviu na espiritualidade, não é? O plano reencarnatório, né? Exatamente. Eles já sabiam a missão que eles tinham. Então, ali eles estavam apenas relembrando o que eles combinaram na espiritualidade. Talvez por isso a conversão deles tenha sido muito rápida. Mas o que acontece? Salomé, como toda mãe, né, ela busca exatamente o melhor para os filhos. Parece aquela mãe que quando vai à escola, né, que os filhos sentem na frente ali do lado do professor, né, querem que os filhos consigam determinadas facilidades com o professor para que eles consigam melhores notas, enfim, né? E era isso que ela buscava, porque ela acreditava que Jesus era um grande profeta e que conhecia grandes líderes. Então, ela não entendia ainda exatamente a missão de Jesus. Ela acreditava que os filhos, assim, conseguiriam benefícios materiais. E aí, quando Jesus coloca que eles precisariam beber do cálice de Jesus, ela ainda não entende muito bem, mas ela percebe que Jesus está falando, no sentido figurado, sobre as dificuldades e o sofrimento que eles teriam ao longo do caminho ao seguir Jesus. Quando ela volta para casa, né, para conversar com Zebedeu sobre aquela situação e com os filhos, ali Zebedeu busca entender o que iria acontecer. E aí a família inteira vai até a casa de Pedro, que naquele momento era o local principal de pregação de Jesus, não é? E ali eles têm um diálogo muito interessante em que Jesus passa lições valiosas e explica justamente o que vai acontecer, não é? Por quê? Ali Jesus explica o que significa esse beber o cálice, não é? Porque ele deixa muito claro. É interessante dizer que Jesus foi realista. Jesus não foi pessimista, né? De maneira nenhuma Jesus seria pessimista, mas ele também não foi otimista ao ponto de suavizar o que aqueles discípulos passariam, mesmo sendo muito novos. Então ele estava deixando claro para os pais: olha, seus filhos vão passar por situações complicadas. Se eles forem me seguir de verdade, eles vão passar por situações complicadas. E elas fazem parte dessa trajetória. Por isso que Jesus já começa falando sobre os profetas, não é? Os profetas que vieram antes dele. Nenhum dos profetas que passou a mensagem de Deus, que tentou exemplificar e repassar as leis de Deus, o seguir, não é, as diretrizes de Deus, as diretrizes divinas, nenhum deles sofreu algo de positivo, né? Eles passaram por situações muito complicadas, exatamente como forma até de testemunhar a sua fé e de deixar como legado a questão de que essas dificuldades valeram a pena no final, porque elas tinham uma missão muito maior que não era do próprio profeta, né? Era uma missão que estava voltada para toda a humanidade. E aí Jesus deixa bem claro quando ele fala o seguinte: olha, o trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então Jesus tinha certeza de que a humanidade iria se regenerar em algum momento. E que aquela situação
da conversão dos discípulos era crucial para que a tarefa da Boa Nova continuasse. Então, esse legado de 2000 anos que nós temos, né, de mensagem de Jesus, e o ponto em que nós estamos como humanidade, ele iniciou naquele momento, com aqueles discípulos, né, com os 12 apóstolos, com João e com Tiago. E aí, Jesus também deixa claro que o que ele quer é a paz verdadeira, porque ele fala de uma paz que não é a ociosidade do espírito e uma resignação que é o vício do sentimento. Ou seja, uma paz de você, na verdade, se omitir diante das situações para viver sem desconforto, ao invés de tentar uma paz verdadeira que alcançasse a todas as pessoas, uma paz genuína, né? Por isso que ele fala, trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o portal da vitória. Aí ele vai citando sobre os governantes do mundo, né, que muitas vezes desencarnam em berço de ouro, desencarnam em uma situação que parece aparentemente tranquila, mas na verdade aquela paz não é verdadeira, porque há conflitos muito grandes no lar, há conflitos muito grandes no reino, que ele precisava resolver, ele não resolveu. Ele, na verdade, não construiu uma paz verdadeira. Ele construiu uma paz momentânea, aquele governante, para ele. E o contrário também é válido. Há pessoas que morrem diante de situações de dor e sofrimento muito grandes, mas que têm uma serenidade muito grande no espírito. E é isso que acontece com os vários discípulos, né? Quando eles vão dar o testemunho da sua fé, a serenidade deles é muito grande. Quando eles vão ser lançados aos circos romanos, eles conseguem ultrapassar a barreira da dor e do sofrimento ao ponto de desencarnar serenamente, porque sabiam da grandiosidade da missão. Uhum. E aí, conforme Jesus vai falando, ele vai citando sobre o amor de Deus. O quanto Deus é amoroso, misericordioso e bondoso, e o quanto Deus acolhe todas as pessoas. E quando Zebedeu ouve isso, ele se remonta ao que ele ouve da lei judaica, né? O que ele ouve da religião judaica. Porque o Deus que foi apresentado a ele era um Deus que ele precisava temer, né? É o Deus que falava com a voz do trovão, e que lá na passagem de Moisés, né, são sarças de fogo que falam com Moisés, e aquilo era necessário temer a Deus. E Jesus está colocando o verdadeiro lugar de Deus, né, no coração humano, que é o lugar do amor incondicional, do amor que abarca todas as criaturas, todas as pessoas, principalmente aquelas que se encontram em sofrimento. E aí, ali, Zebedeu entende verdadeiramente qual é a mensagem de Jesus, qual é a missão de Jesus, e entrega os seus filhos. É uma passagem muito bonita, porque essa entrega é significativa. Como vocês citaram, eles eram muito jovens. A maturidade moral e intelectual deles podia ser muito grande, mas fisicamente eles eram muito jovens. Então essa entrega dos filhos a Jesus é muito significativa. É uma responsabilidade enorme, né? Isso aí. Verdade. A gente pode dizer que Jesus ressignificou a questão da paz, né? A palavra paz. E você vê que os discípulos, antes de Jesus, eles tinham vivências de fé. Mas só que quando Jesus entra na vida deles, se transforma em experiências de fé, que tem a mudança. Aí aquilo dali tem um outro significado, né? A experiência traz a mudança. Às vezes a gente vive pelo mundo assim, ao léu, não lembra de nada. A experiência, né? Aquela vivência é o que muda a gente. Então, quando eles estão com Jesus, depois da conversão, são experiências de fé, que aquilo dali muda muito o jeito de todos os discípulos viverem. É uma entrega bem bacana, né? Foi uma entrega muito bonita. E uma lição de que a paz, ela na verdade é interior, né? Uma paz de espírito, uma serenidade. Não envolve... Não envolve a ausência de problemas, né? A paz não é o que ele fala. Não é o ócio, não é a ausência de problemas. A paz é a tranquilidade para enfrentar todos os problemas que o mundo pode trazer. Eu vou chamar aqui agora um cara que tem uma paisagem muito bonita no seu fundo ali. Sempre nos traz essa paz. Eu falei, vou mudar.
Pablo, rapidinho, antes de você começar, eu estava reparando que eu não falei de onde eu tirei as coisas que eu falei, né? Aqui, do estudo aprofundado da doutrina espírita e da Boa Nova. Foram essas duas minhas fontes. Vai lá, Pablo Wilson. A gente tem usado muito essas referências, né? E também... porque, pessoal, no último programa a gente falou assim, nas nossas referências, e não citamos livros. Aí, hoje foi bom falar, né? Seria legal a gente começar a colocar, né? Para todo mundo poder estudar com a gente, vir estudar com a gente no mesmo ritmo. Geralmente são todos os livros da Amélia Rodrigues que a gente vai pesquisando, né? Os livros do Humberto de Campos. E aí, se tiver dúvida, aproveita, bota aí no comentário. Eu tô vendo que tem gente falando pra caramba aí, né? Bota no comentário as dúvidas, fala, pede alguma coisa que a gente manda salve pros outros. Aí, bem lembrado. Esses dois, né, o Tiago e o João, eles lembram muito da importância da gente ter uma vida pautada em algum tipo de ideal. E se a gente pensar um pouquinho, quando a gente é criança, a gente não busca nada além daquilo ali da vida que a gente tem. A gente não busca nada para além. E lá no Boa Nova, logo no início, no capítulo 4, né? Se eu não me engano, é no capítulo 4. Logo no início, Tiago e João, eles já tinham ouvido falar de João Batista, eles já tinham visto uma pregação de Jesus, isso antes de Jesus chamar. E isso demonstra que eles, apesar de novos, eles já estavam buscando alguma coisa, né? Quando eu era novinho, eu não estava procurando religião, não estava procurando nada. Eles já estavam buscando alguma coisa, isso aí já demonstra um pouco de maturidade, já dá um fiapinho da maturidade que eles tinham. Uhum. Quando Jesus dá aquela passada e fala, ai galera, vem comigo, né? Quando Jesus chama, ele no Boa Nova está escrito que eles se sentiram tocados pelo amor que irradiava do Cristo, né? E muitas pessoas que tocam violão sabem que quando uma nota está afinada com a de baixo, se você tocar na de cima, a de baixo treme também, né? Porque está na mesma afinação. Isso daí acontece com a gente também quando a gente está na maturidade. Se a gente estiver disponível para escutar alguma coisa e a gente ouvir aquilo e aquilo faz sentido para a gente vibra na mesma coisa, a gente toma aquilo como ideal. A gente junta tudo que a gente viveu. Imagina só, juntar tudo que você viveu com aquilo que você sabe, com aquilo, as coisas que passou, isso aí a gente pode juntar e chamar de sistema de crenças e valores. Todo mundo dentro tem esse sistema, todo mundo acredita em alguma coisa que faz sentido. Quando Jesus passa ali e chama Tiago e João, vem comigo, fez sentido para eles, porque eles já estavam nesse movimento de buscar, né? E aí o que eu fico imaginando assim, eles encontram um ideal, né? Eles estavam ali só pescando, tinha a vida deles de pescador normal, mas eles encontram o ideal quando Jesus chama. Né? É igual quando a gente pensar como é que a gente conheceu a doutrina espírita, quem não é espírita pequeno. A gente encontra o ideal. E chega igual eles chegaram falando para a mãe, encontrei, agora é isso. E eu fico imaginando Salomé, bom, não sei se é verdade, mas já para garantir, vou lá pedir para ficar um de um lado e outro do outro. Né? Verdade. Para não perder a viagem. Garantir. E aí, lá na questão, com essa coisa da gente já tá procurando fazer algo e já tá buscando ideal, eu lembrei muito da questão 621, que se a gente for seguir um pouquinho, a 625 fala que o nosso guia e modelo é Jesus. Mas se a gente voltar um pouquinho, na 621, Kardec começa a perguntar das leis de Deus. As leis de Deus estão onde? Aí fala, na consciência. Aí ele pergunta, mas então se está na consciência, que necessidade precisa de vir pessoas para falar para a gente? Aí eles falam, não, porque a gente esquece, porque a gente ignora,
né? E aí na 622 ele pergunta, Deus confiou pessoas para vir só para falar sobre essas leis dele? Sim, indubitavelmente. Então logo essa palavra, indubitavelmente. E aí a mais perigosa de todas, que é na 623, que pergunta se tem pessoas que vão querer fazer coisas que não estava programado e que Deus vai permitir isso, que são os falsos profetas. Aí ele fala, não, tem pessoas que não estão na programação ser aquilo, mas quer porque quer, ou por egoísmo, ou por vaidade, ou por orgulho, porque quer alguma coisa que não está programada e consegue aquilo. E aí a gente vê um monte de gente que é arrastada por essas pessoas porque estão vibrando ali no mesmo tom, né? Estão vibrando no mesmo tom. E aí a gente vê a importância de ter um ideal pautado no que é certo. E o que é certo é aquilo que faz sentido para você. Tanto que na resposta eles falam, né, como é que a gente identifica o verdadeiro profeta, que é logo na 624. Aí ele fala, conhece pelas palavras e pelos seus atos. E na 625 fala que é Jesus. Então a gente vê que tem pessoas que se pautam em um ideal, mas nem sempre esse ideal é o correto. E quando a gente vê que Tiago e João se sentiram tocados pelo amor que irradiava do Cristo, com essas palavras que está ali no Boa Nova, o amor que irradiava do Cristo tocou eles, a gente imagina o que já não rolava na cabeça deles, né? Para eles sentirem aquilo e seguir, porque seguiram até o final. Um morreu cedo, mas o outro morreu porque acabou a bateria. Então eles seguiram até o final, né? Eles seguem Jesus até o fim. E quantas vezes a gente já não ouviu a palavra do Cristo e deixou de seguir? Agora que a gente está aqui fazendo Jesus no lar, tentando ganhar o tempo perdido, né? Verdade. Uhum. Quantas vezes que Jesus falou e não fez sentido para a gente? Uhum. Nesse sentido, a palavra afeto significa tudo que faz sentido para você, tudo que te afeta de alguma coisa. Se Jesus falou e não aconteceu nada naquela época comigo, cara, eu estava muito, muito longe dessa maturidade que Tiago e João já tinham alcançado. Aí a gente vê, né, que tudo que a gente acredita, a gente tem que seguir firme naquilo. Quantas pessoas que a gente vê que já entraram na doutrina e saíram? Tem um padrão assim, Tiago e João, mas saíram. Porque não estava fazendo sentido para eles. Eles estavam indo no oba-oba, né? Caramba. O interessante é que você usou uma metáfora que está lá na introdução do Evangelho, porque eles comparam a Deus, né, as leis de Deus, como um divino concerto, né, que a espiritualidade maior está convidando a gente a fazer parte desse divino concerto, a ressoar como a música de Deus. E é exatamente isso, né? Se eu não for como o tímbalo que ressoa, o símbolo que retina, né? Isso. Uma coisa dessa aí, ele tá falando disso também. Se não fizer sentido para mim, ou mesmo se fizer e eu não tiver amor, eu não vou fazer nada. Paulo fala. Exatamente. Bonito. Vocês hoje estão muito bonitos, muito inspirados. Isso aí. E também tem uma pergunta que fala né, que as leis de Deus estão na nossa consciência e quando a gente se afasta delas, aquilo não faz mal, né? E por isso que a gente sabe quando a gente está seguindo o caminho certo ou não. Verdade. Por causa de seguir essas leis que estão dentro da nossa consciência. Uhum. Pessoal, foi um outro estudo muito bacana. Mais uma vez na casa de Pedro, que é uma casa onde aconteceu muitas coisas que servem de exemplo para a gente até hoje. De Pedro era o ponte, né? De Pedro era o ponte. A gente vai visitar mais vezes essa casa, né? Vamos visitar, né? Com certeza. Mais vezes vamos voltar lá para a gente estudar mais um pouco e aprender cada vez mais essas lições, que elas estejam dentro do nosso ideal, que quando elas vibrarem, possam vibrar dentro do nosso coração e fazer sentido para as nossas vidas. Lembrar vocês também, galera, que segunda agora a gente está com um novo projeto, a Arte em Questão, no Instagram às 20 horas. A gente gostaria, quem quiser, tiver interessado, me ouvir sobre música, sobre arte e como a arte influencia positivamente nas nossas vidas. Faço esse convite a vocês.
no Instagram. Lembrando mais uma vez para apertar o joinha e compartilhar essa mensagem. Meus amigos, até a próxima semana. Fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem. Um abraço, uma boa noite a todos. Tchau, gente. Beijo, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali estarei.